Hare Krishna, peço desculpas, tive um pequeno atraso, mas eu gostaria de saber se está tudo bem com o som. Parece que a conexão está lenta. A conexão está lenta aqui pelo celular, eu vou tentar pelo computador, ver se muda alguma coisa.
Eu acho que já tem um, se alguém puder dar um retorno sobre a transmissão, se está tudo tranquilo, porque aqui está aparecendo que a conexão está lenta. Krishna. Vou tentar aqui pelo PC. Eu estou com dificuldade aqui.
Jai, Haribol. Eu pensei que, porque a transmissão está muito fraca aqui, eu pensei que não estava funcionando. Jai. Vamos lá, vamos começar. Reverências, Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Janaranjana Jasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Haribol. Só um minuto. Por favor, queiram desculpar, houve um problema aqui com a máquina, além do atraso, mas espero que a transmissão esteja ocorrendo sem falha. Então, recebi o convite do Prabhu Paravyoma ontem para fazer essa leitura, essa aula de Bhagavatam. Só um minuto. É isso mesmo, nós
Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 7, versos 7 e 8. Ele sugeria um tema aqui. Apesar de o devoto aparentemente se exprimir como sendo ignorante, ele é pleno de conhecimento sobre todos os assuntos complexos. Tá, então vamos cantar aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o sânscrito do verso número 7. O título deste capítulo, Outras Perguntas de Vidura. Itasmin me mano vidvam Kidyate Gyanna Sankate Tanna Parannuda Vibho Kasmalam Manasammahat Itasmin me mano vidvam Kidyate Gyanna Sankate Tanna Parannuda Vibho Kasmalam Manasammahat. A tradução, palavra por palavra. Eitasmin, nisto, me, minha, manaha, mente, vidvam, ó erudito, kidyate, está incomodando, agyana, ignorância, sankate, na aflição, tat, por isso, naha, minha, paranuda, desanuvies, vibho, ó grandioso, kasmalam, ilusão, manasam, relativa à mente, mahat, grande. A tradução literal, ó grandioso e erudito. Minha mente está muito iludida pela aflição desta ignorância. E por isso peço-te que a desanuvies. Repetindo, ó grandioso e erudito, minha mente está muito iludida pela aflição desta ignorância. E por isso peço-te que a desanuvies. Significado de Srila Prabhupada. Esta confusão mental, representada aqui por Vidura, ocorre para algumas entidades vivas, mas não para todas. Pois se todos fossem confusos, não haveria possibilidade de autoridades superiores darem soluções. Esse foi o significado desse verso. Agora vamos ao verso número 8, verso seguinte. Shri Shuka Uvacha Sa etam chadita kshatra
Tattva jigyasuna munihi pratyaha bhagavachita smayan ivagata smaya. Mais uma vez. Sri Shukha Vacha Saitam Chodita Kshatra Tattva Jigyasuna Munihi Pratyaha Bhagavachita Smayan Nivagata Smaya. A tradução das palavras. Sri Shukha Vacha, Sri Shukadev Goswami disse, Saha, ele, Maitreya Muni, Itam, dessa maneira, Choditaha, sendo estimulado, Kshatra, povidura, Tattva Jigyasuna, por aquele que estava ansioso por inquirir a fim de conhecer a verdade. Munihi, o grande sábio. Pratyaha, respondeu. Bhagavachitaha, consciente de Deus. Smayan, perguntando-se. Iva, como se. Gata smayaha, sem hesitação. A tradução. Sri Shukadeva Goswami disse, ó rei, Maitreya, sendo assim estimulado pelo curioso Vidura, a princípio pareceu surpreendido, mas depois respondeu-lhe sem hesitação, porquanto era totalmente consciente de Deus. Repetindo, Sri Shukadeva Goswami disse, ó rei, Maitreya, sendo assim estimulado pelo curioso Vidura, a princípio pareceu surpreendido, mas depois respondeu-lhe sem hesitação, porquanto era totalmente consciente de Deus. Significado de Srila Prabhupada. Uma vez que o grande sábio Maitreya era plenamente consciente de Deus, ele não tinha motivo para se surpreender com as perguntas contraditórias feitas por Vidura. Portanto, embora como um devoto ele externamente tivesse expresso surpresa, como se não soubesse como responder aquelas perguntas, logo ele ficou perfeitamente estabelecido e respondeu devidamente a Vidura. Jasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. Qualquer um que seja devoto do Senhor conhece o Senhor até certo ponto, e o serviço devocional ao Senhor capacita-o a conhecer tudo pela graça do Senhor. Apesar de o devoto aparentemente se exprimir como sendo ignorante, ele é pleno de conhecimento sobre todos os assuntos complexos. Eu vou ler essa última frase. Apesar de o devoto aparentemente se exprimir como sendo ignorante, ele é pleno de conhecimento sobre todos os assuntos complexos. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Panchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vajasya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir os versos. Etasmin me manovidvam kidate gyana sankate tanna paranno davibhu kasmalam manasam mahat. Ó grandioso e erudito! Minha mente está muito iludida pela aflição dessa ignorância e por isso peço-te que a desanuvies. Shri Shuka Uvacha Saitan Chaditakshetra Tattva Jigyasana Muni Pratyaha Bhagavatchita Smayani Vagatta Smaya. Sri Shukadeva Goswami disse: ó rei, Maitreya, sendo assim estimulado pelo curioso Vidura, a princípio pareceu surpreendido, mas depois respondeu-lhe sem hesitação, porquanto era totalmente consciente de Deus. Bom, então vamos tentar conversar um pouco sobre esses dois versos. Alguns pontos aqui que são bem familiares para nós, como, por exemplo, esse posicionamento de Vidura perante Maitreya, que nos lembra demais Bhagavad Gita, quando ele diz: minha mente está muito iludida pela aflição desta ignorância. De fato, a ignorância, no final das contas, resulta em aflição. No Bhagavad Gita, Arjuna se dirige a Krishna também de uma maneira um tanto parecida, não é? Quando ele diz: Karpanya dasupahata swabhava prichami tvan dharma samudha chaitaha yakshaya shyanishchitam bruhitami shishyas tiham sadimantam prapanam. Ele diz: agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nessa condição, eu peço a você que me diga o que é melhor fazer, o que é melhor para mim. Agora sou seu discípulo, uma alma rendida a você, por favor, instrua-me. Então, Arjuna estava afetado, claro que por um arranjo do próprio Senhor Krishna, porque Arjuna é um devoto perfeito, mas Krishna criou uma situação importante para o mundo e pôs o seu devoto num aparente estado de ilusão e de ignorância.
e ele estava afetado, visivelmente afetado por essa ignorância. E ele recorreu ao Senhor, aceitando-o como mestre espiritual, confiante de que poderia livrar-se dessa maneira daquela ignorância. E aqui nós vemos algo parecido acontecer quando Vidura expõe algumas questões para Maitreya. Aqui nesse capítulo, onde ele faz mais perguntas, por isso outras perguntas de Vidura, até o momento ele expôs aqui 4 questões, 4 perguntas que o incomodam. Podemos relembrar essas questões aqui, uma vez que estamos no início do capítulo. Ele diz assim para Maitreya: ó grande Brahmana, aqui eu estou no verso número... No segundo verso desse capítulo, Sri Vidura disse: ó grande Brahmana, uma vez que a suprema personalidade de Deus é o todo espiritual, completo e imutável, como é que ele está relacionado aos modos materiais da natureza e suas atividades? Se isto é um passatempo dele, essa foi uma pergunta, essa primeira. Se ele é imutável, como ele está associado aos modos da natureza material, onde tudo é mutável? Como isso pode ocorrer? Aí ele diz assim: e se isso é um passatempo dele, como é que as atividades do imutável acontecem e manifestam qualidades sem os modos da natureza? Isso parece desconcertante, e ele quer uma ajuda de seu mestre ali, Maitreya, para dissipar essa dúvida. Então aqui nós temos duas questões, né? Depois ele também faz mais 2 perguntas. Ele diz assim no verso 5: a alma pura é consciência pura, e sua consciência nunca é extinta. Ele está revelando a sua compreensão sobre a alma como consciência pura, e essa consciência nunca é extinta, seja devido a circunstâncias, tempo, situações, sonhos ou outras causas. Como então ela se enreda na ignorância? Pergunta clássica, não é? Sendo almas puras, como é que caímos em ilusão? E ele diz ainda: o Senhor, como a super-alma, está situado no coração de todo ser vivo. Então, sabendo disso, né, por que então as atividades das entidades vivas resultam em infortúnio e em misérias? Uma vez que Deus, que o Senhor Supremo está em nosso coração, como é possível que passemos por misérias? Isso é outro questionamento clássico, né? Então ele põe essas questões assim diante de Maitreya. E agora no verso 7 nós estamos vendo seu posicionamento humilde. Ó grandioso e erudito,
Minha mente está muito iludida pela aflição, como Arjuna disse nesse verso que eu acabei de citar de Bhagavad Gita, não é? Karpanya dashopahata sobhava prichamitvan dharma samudachitaha. Agora eu fui tomado por fraqueza e não consigo superar a ignorância. Nessa condição, eu peço que, por favor, me diga o que é melhor para como devo agir. Então aqui a Maitreya se posiciona: minha mente está muito iludida pela aflição desta ignorância. E por isso peço-te que a desanuvies. Então, o grande problema da existência humana, finalmente, é a ignorância. E o ser, quer dizer, nessa vida humana, nós temos a oportunidade de superar a ignorância. É unicamente pela ignorância que nos mantemos numa situação incompatível nessa existência material, aceitando continuamente o que não é condizente com nossa posição, como Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre diz, Jiveira Swarupa Raya Krishneira Nityadas. Nós somos, por natureza, temos nossa posição como servos eternos do Senhor. E nessa posição nós desfrutamos de Satchitananda, conhecimento pleno, eternidade e felicidade, Ananda. Essa é nossa posição constitucional. Em ignorância, aceitamos a vida material, o corpo material, como sendo nossa própria identidade. E aí ficamos tolhidos do que de fato nos é de direito, como a felicidade, o conhecimento e bem-aventurança. Então, o que devemos fazer para recuperar essa felicidade real, Ananda, bem-aventurança? O que devemos fazer para nos estabelecermos em conhecimento perfeito? E o que devemos fazer para recuperarmos a nossa posição eterna, imutável? E a resposta é a remoção da ignorância. A ignorância é o motivo pelo qual os seres vivos permanecem nesse mundo material que é comparado nas Escrituras a um oceano de misérias. Não é? Como seres eternos, somos livres de misérias, eternos, conscientes, felizes. Mas devido à ignorância, experimentamos continuamente Janma, nascimento, Jara, velhice, Dukkha, aflição, Mrityu, morte, continuamente, além das 3 misérias que atuam constantemente nas vidas
de todas as entidades vivas nessa existência, que conhecemos como Adi Bhautika Klesha, Adi Deivika Klesha e Adhyatmika Klesha. Misérias provocadas por outros seres vivos, misérias provocadas por fenômenos naturais. Podemos ver hoje uma situação difícil aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Adi Deivika Klesha, Adhyatmika Klesha, misérias provocadas pela mente e pelo corpo. Agora, de fato, lá no Rio Grande do Sul, as três misérias estão presentes, né? Porque o resultado dessa inundação, que é em si mesmo a Adhyatmika Klesha, misérias provocadas por fenômenos naturais, mas doenças, outras misérias vêm juntos, né? Doenças e são misérias provocadas por outros seres vivos, Adi Bhautika Klesha, e problemas da mente e do corpo, Adhyatmika Klesha. Assim, esse mundo material, ele é repleto de todos esses sofrimentos, e ninguém pode evitar, não é? Nascimento, velhice, doença, morte, além dessas misérias. Então, tudo isso é incompatível para a alma espiritual, que é eterna, feliz e plena de conhecimento. E a maneira de resolver, a maneira de recuperar a nossa condição real, natural, sadia, espiritual, é remover a ignorância. Essa ignorância deve ser removida. Nós devemos usar a nossa energia, a nossa vida, para remover essa ignorância. E aprendemos isso em interações importantes, como no Bhagavad Gita, Arjuna com Krishna, e agora aqui Vidura com Maitreya. Observando esse diálogo, nós nos purificamos e podemos, simplesmente ouvindo, nos ajudar e afastar de nós, de uma vez por todas, a avidya, a ignorância. Então esse é um ponto que eu queria falar sobre ele nesse primeiro verso, quando ele diz: ó grandioso e erudito, minha mente está muito iludida pela aflição dessa ignorância. Tá? Esse reconhecimento de que estamos mesmo em ignorância é muito importante. Porque devido ao orgulho, a alma, por mais complicada que esteja nesse mundo, ela não quer reconhecer o seu estado limitado e seu estado de ignorância. Então esse reconhecimento, agora eu estou aflito porque estou em ignorância. Esse reconhecimento é fundamental para que o conhecimento chegue até nós. Esse posicionamento é fundamental. Como Arjuna também disse: agora estou perdido, Krishna. Nessa condição
Eu reconheço, eu estou perdido, eu estou em ignorância, mas você, eu confio, você pode remover essa ignorância. Tá? Como Krishna também diz esse verso clássico de Bhagavad Gita, capítulo 4, Tadvidi pranipatena pariprashnena sivaya upadikshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. Tá? Uma vez em ignorância, devemos buscar o Tattvadarshi. O Tattvadarshi é aquele que está livre da ignorância, aquele que vê a verdade. Devemos nos aproximar do Tattvadarshi, indagar submissamente, que é o que está acontecendo aqui. Aqui estamos vendo na prática, tá, o que Krishna orienta no Bhagavad Gita, quando ele diz Tadvidi pranipatena, aproxime-se de um mestre espiritual. E aqui estamos vendo Vidura aproximando-se de Maitreya e aceitando Maitreya como mestre espiritual, indagando submissamente, Tadvidi pranipatena, aproximando-se de um mestre espiritual, indagando submissamente, pariprashnena seva, e prestando serviço, como vamos ver aqui, Vidura concluindo, sim, se eu posso servir o Senhor, eu sei que tudo estará bem, tudo ficará bem. Então, essa interação entre mestre e discípulo é fundamental na vida humana e devemos considerar isso com força, porque exatamente o que está acontecendo aqui, não é? Maitreya e Vidura está se posicionando como um discípulo, Shishyas, diante de seu mestre espiritual. Então, e ele está agora, humildemente, suplicando, pedindo a seu mestre espiritual que remova essa ignorância. Então todos nós, de alguma forma, imersos em ignorância, estamos aflitos nesse mundo, porque o resultado da ignorância finalmente é a aflição. Por isso, o mestre espiritual, ele é, como cantamos, Samsara Davan Nala Lidha Lok, Tranaya Karunya Ganaganatvan Praptasya Kalyana Gunar Navasya Vande Guru Shri Charanarvindam. Isso é importante. Canção, não é, que cantamos sempre, que o mestre espiritual, ele está, assim como um incêndio na floresta causa muita ansiedade aos seres, mas quando vem uma nuvem e derrama água sobre esse fogo, então esse fogo traz alívio. Da mesma forma, o mestre espiritual, com o conhecimento que ele traz alívio, porque ele nos afasta da ignorância. O resultado da ignorância é que experimentamos aflição, que é comparado aqui ao fogo, né, que queima nesse verso desta canção tão importante. Então, aqui nesse primeiro verso, no verso número 7, era isso que eu queria falar. Ó grandioso erudito, minha mente está muito iludida pela aflição dessa ignorância, e por isso peço-te que a desanuvies. Como Arjuna disse para Krishna, nessa condição peço, por favor, me diga claramente como agir, o que é melhor fazer.
E agora vamos falar um pouco sobre o verso número 8, o verso seguinte. Nós sabemos que aqui é um diálogo dentro de outro diálogo. Então aqui nesse verso número 7, ouvimos diretamente a Vidura dirigindo-se a Maitreya. E agora nós vamos ouvir Shukadeva Goswami, que está falando com Maharaj Parikshit. Então ele diz assim: ó rei, dirigindo-se a Parikshit, Maitreya, sendo assim estimulado pelo curioso Vidura, a princípio pareceu surpreendido, mas depois respondeu-lhe sem hesitação, porquanto era totalmente consciente de Deus. Então, alguns pontos aqui. O mestre espiritual perfeito está sempre ávido para falar em nome do Senhor, para servir ao seu Senhor, transmitindo conhecimento perfeito que lhe é revelado pelo próprio Senhor. Então, quando uma alma se aproxima de uma alma condicionada, iludida, se aproxima de um mestre espiritual assim, e expõe suas questões, é natural que ele, suas questões apropriadas, é natural que o mestre espiritual se sinta estimulado, que é o que está acontecendo aqui. Shukadeva Goswami disse que Maitreya, sendo assim estimulado pelo curioso Vidura. Interessante que Shukadeva Goswami também foi estimulado por Maharaj Parikshit. E agora ele está dizendo para Parikshit, está contando para Parikshit que Maitreya foi estimulado pelo curioso Vidura. Então ele sabia muito bem o que era isso, porque o próprio Shukadeva Goswami estava passando por aquilo, não é? Uma vez que estava sendo estimulado pelas perguntas contínuas de Parikshit Maharaj. Então ele está mais ou menos dizendo de uma maneira parecida, similar, Maitreya estava sendo estimulado pelo curioso Vidura, pelas perguntas de Vidura. Então ele diz, ok, Maitreya sendo assim estimulado pelo curioso Vidura, a princípio pareceu surpreendido. Aqui também um ponto interessante. Srila Prabhupada explica no significado que essa surpresa de Maitreya aparentemente revelava uma certa... como se ele estivesse um tanto inseguro, não é? Vamos ver aqui na explicação. Uma vez que o grande sábio Maitreya era plenamente consciente de Deus, ele não tinha motivo para se surpreender com as perguntas contraditórias feitas por Vidura. Lembremos das perguntas, não é? Eram perguntas que exibiam contradições. Por exemplo, como é que Deus, estando no coração, permite, uma vez que Ele é todo perfeito, bondoso e o Ser Supremo,
e Ele está ao meu lado, como é que Ele permite que o sofrimento chegue até mim? Isso é uma aparente contradição, não é? Uma outra pergunta que ele fez, lembremos aqui, como é que o Senhor, sendo imutável, tá, ele se associa com a natureza material, onde tudo é mutável. E como as suas atividades acontecem no mundo mutável, sem a influência dos modos da natureza. Então são perguntas contraditórias. E ele, aqui, Prabhupada está dizendo que, uma vez que o grande sábio Maitreya era plenamente consciente de Deus, ele não tinha motivo para se surpreender com as perguntas contraditórias feitas por Vidura. Portanto, embora como um devoto ele externamente tivesse expresso surpresa, como se não soubesse como responder aquelas perguntas, logo ele ficou perfeitamente estabelecido e respondeu devidamente a Vidura. Jasmin vigyati sarvam evam vigyatam bhavati. Então aqui tem a resposta, não é? Quando o Prabhupada diz, Srila Prabhupada diz, qualquer um que seja devoto do Senhor conhece o Senhor até certo ponto. E o serviço devocional ao Senhor capacita-o a conhecer tudo pela graça do Senhor. Então, o serviço devocional é naturalmente revelador. Uma vez que nos posicionemos como servos eternos do Senhor e ocupemos toda a nossa existência em seu serviço, essa atitude, essa resolução que nós, cada um de nós, naturalmente deve decidir fazer. Mas uma vez que decidamos assim, eu quero usar toda a energia disponível para mim nessa existência para servir ao Senhor, servir a missão do Senhor. Como, por exemplo, agora eu posso servir a missão do Senhor propagando a ciência do cantar de seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma vez que tomemos essa atitude sob guia de um mestre espiritual autêntico, nos ocupemos em serviço devocional. Esse serviço, ele simplesmente revela tudo. E não há, uma vez posicionados assim, não há por que hesitar, porque certamente todos os assuntos, por mais complexos ou perplexos, não, acho que o termo aqui, por mais complexo que seja o tema, o assunto, um devoto pode falar sobre ele com perfeição. Uma vez que ele está entregue ao Senhor. E é o Senhor dentro de seu coração que diretamente vai agir. Então aqui, o caso de Maitreya. Maitreya estava, Prabhupada diz que ele estava plenamente consciente de Krishna. Ele sabia sua própria posição como parte integrante de Krishna e conhecia a posição de Krishna como a suprema personalidade de Deus
e conhecia a, a, a relação entre ele e a pessoa suprema, como servo eterno do Senhor. Esse conhecimento é, em última instância, o que Prabhupada chama de consciência de Krishna. Então Maitreya, ele estava nessa posição e não havia por que temer, ficar surpreso. Né? Prabhupada diz, portanto, embora como um devoto ele externamente tivesse expresso, ele se expressou surpresa às indagações contraditórias de Vidura. Isso era desnecessário. E aqui Prabhupada diz, qualquer um que seja devoto do Senhor conhece o Senhor até certo ponto, e o serviço devocional ao Senhor o capacita. Então, quando estamos naturalmente imersos no serviço devocional, no fogo do serviço devocional, então essa imersão capacita-nos a conhecer tudo pela graça do Senhor. Ou seja, não é que vamos depender de nossa capacidade intelectual ou mesmo espiritual. Não. Um devoto, ele depende única e exclusivamente da misericórdia, da graça do Senhor. Como o Prabhupada diz aqui, ele pode, o Senhor capacita-o a conhecer tudo por sua graça. E essa era a condição de Maitreya. Então, o encontro perfeito, não é, de Vidura com Maitreya, que lembremos que Maitreya recebeu orientações do próprio Senhor Krishna para cuidar de Vidura. Não é? Quando Krishna partiu, ele deixou orientações. Então, qualquer um que seja devoto do Senhor conhece o Senhor até certo ponto, e o serviço devocional ao Senhor capacita-o a conhecer tudo pela graça do Senhor. Apesar de o devoto aparentemente se exprimir como sendo ignorante, ele é pleno de conhecimento sobre todos os assuntos complexos. Tá. Então, essa aparente insegurança do devoto, que acontece devido à sua condição natural de humildade, por estar completamente dependente do Senhor, essa dependência do devoto o capacita como mestre espiritual. E ele pode responder perfeitamente a todas as questões, por mais contraditórias que possam parecer. Então, acho que isso deixe-me ver se tem mais algum ponto que eu poderia falar aqui sobre esse verso. Tá, eu acredito que já falei o que eu queria falar sobre os versos. Agora, a partir do verso 9,
Sri Maitreya vai começar a responder as perguntas feitas por Vidura, e certamente que teremos aqui um espetáculo, não é, com as respostas de Maitreya e que vão resolver todas as contradições que aparecem nas perguntas de Vidura aqui. E certamente essas perguntas, embora essas perguntas elas aparecem dentro de nós, nessa existência, enquanto não formos, digamos, devotos perfeitos, estaremos sujeitos a esse ataque da ignorância, não é? E por isso tão importante ler, reler e ler de novo e nos manter associados ao Srimad Bhagavatam. Que aqui nesse ponto nós estamos ouvindo Maitreya, Vidura. Em outros momentos vimos também estamos ouvindo aqui Parikshit e Shukadeva Goswami. Temos vários Narada Muni instruindo tantas almas. E assim por diante. Cada vez que vemos um mestre espiritual encontrando seu discípulo, então aí acontece uma espécie de explosão, que é luz, conhecimento perfeito. E isso é provocado porque o discípulo sincero estimula o mestre espiritual para revelar a luz transcendental, conhecimento espiritual. Então nós estamos aqui uma espécie de mina, não é? Campo minado. Só que as minas são luz espiritual. Então devemos tirar proveito e deixar que essa luz que surge do Srimad Bhagavatam remova completamente de nossas vidas a ignorância, e assim nos preparemos apropriadamente para nosso retorno ao lar, para voltar para o Senhor Supremo, para Deus, para Krishna, porque definitivamente não, esse mundo não é o nosso mundo, não é o nosso lar verdadeiro. Precisamos aceitar isso e trabalhar essa informação com seriedade, preparando a nossa volta ao lar, a nossa volta a Deus. E ouvindo essas interações aqui, entrando em contato com essas interações entre mestre e discípulo, como no caso aqui, Vidura e Maitreya. Estamos pisando numa mina que vai explodir, no bom sentido, obviamente, revelando luz, conhecimento espiritual que vai afastar de nossos corações a ignorância, que é o motivo fundamental do sofrimento das entidades vivas. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tem aqui o Paulo José, reverências, Haribol, e Neide Araújo, Hare Krishna, reverências.
O Prabhu Paravyoma pediu que eu cantasse no final. Então eu vou finalizar aqui cantando, certo? Gopala, Gopala, Devaki Nandana Gopala. Aqui o Marcelo está fazendo uma pergunta. Será que nessa inundação do sul se trataria de um caso de karma coletivo deles? Bem provável que sim, uma vez que todos estão ao mesmo tempo ali tendo que lidar com essa situação, não é? Bem provável que sim. Karma coletivo, uma reação coletiva, não é? As complexidades. Imaginem a administração de um universo. Aqui é só um planeta, entre milhares e milhares de planetas. E aqui nós estamos num país, entre muitos e muitos países. E imagina a administração de dos resultados das ações fruitivas de tantos e tantos seres. É algo muito complexo, não é? Requer uma inteligência que está bem além da capacidade de nossa inteligência. Então, entender as complexidades do karma não é simples. Mas, assim, a princípio, nós podemos, usando a própria lógica e também o conhecimento básico sobre karma, reação, nós podemos concluir naturalmente que está havendo ali uma reação coletiva, não é? Óbvio. Tá aí. O sentimento de o sentimento, por mais, digamos, por mais justa, mesmo que não estejamos vendo a justiça, porque isso envolve atividades anteriores que desconhecemos, mas por mais justa que seja a reação, não é? Um Vaishnava, ele fica cheio de compaixão, ele não fica indiferente à dor de suas irmãs, né? Que são almas espirituais. Então, é isso. Mas, Marcelo, né? Eu penso que você está certo. Ali deve se tratar de um karma coletivo, sim. Tá. Gopala, Gopala, Devaki Nandana Gopala.
Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Tá, então, muito obrigado pela atenção de todos. Ainda bem que deu certo, eu estava pensando que a transmissão não estava acontecendo devido às limitações aqui da internet. Jai. Haribol, Prabhu. Obrigado pela companhia. Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada.